Olá pessoal, bom dia a todos. Estamos aqui no Parque Maria Chica, numa manhã agradável, um sol, um vento verde, para falar sobre vida. A natureza, o sol, verde, resume em vida. Assim como em vida, resume uma palavra que eu vou falar agora. É uma palavra, um termo científico, que juntando tudo que está nessa palavra, o resumo é vida. Bio, psico, neuro, imunologia. Bio significa vida. Psico significa alma, que também significa vida. Neuro significa o sistema nervoso, os neurônios, que também significa vida. Natural dos neurônios é ter vida, proporcionar vida para a gente. Imunologia também significa vida. Imuno significa vida e logia significa estudo. Aliás, logia significa estudo, e na verdade eu pretendo até tirar essa logia, porque não é só estudar, é viver, né? Então a vida não é só estudar, é viver. Então bio, psico, neuro e imunologia, tudo junto se resume em vida. A vida se resume em aprender, ensinar, praticar. Essa palavra se resume nisso. Eu vou falar sobre o DNA, né? A influência dos neurônios no DNA, a influência dos pensamentos no DNA, a influência dos sentimentos no DNA. Por isso a palavra bio, psico, neuro e imunologia, quer dizer, a influência do biológico, a influência do biológico aos órgãos, a influência da alma também, a influência dos neurônios e a influência global assim no DNA. É provado pela ciência, e muito antes de ser provado pela ciência, é provado pela prática, né, de uma forma empírica, que os antigos já falavam, né, que mente sã, corpo são. É uma frase do filósofo grego, filósofo Juvenal: mente sã e corpo são. A mente implica tudo isso daí junto, que modernamente se denominou bio, psico, neuro e imunologia. Os nossos neurônios, quando você pensa coisas positivas, sente coisas positivas, você influencia os neurônios, e eles têm ramificações, tipo raizinhas que se espalham pelos órgãos, né, pelo corpo, pelos órgãos. Então, os nossos anticorpos, eles são grandemente influenciados pelo excesso de cortisol, que o excesso de cortisol crônico, que é acumulado a longo tempo, ele acaba se transformando em cortisona, e esse cortisona influencia negativamente os nossos anticorpos, né? O cortisol, a adrenalina, é bom assim, de momento, você usar, ele dá energia, dá vida, ele até estimula o sistema imune. Mas assim, acumulado, se torna um estímulo estressante, acaba ficando fadigado os anticorpos. É o cortisona, né, no caso, que acaba enfraquecendo o sistema imunológico. Já a endorfina, que é o hormônio do bem-estar, do prazer, ela ajuda a fortalecer os anticorpos, os neurônios, ajuda a fortalecer o organismo. E a endorfina, ela veio de uma palavra, antigamente era morfina, né? Ela veio da morfina. A morfina é para tirar dor e ela é retirada da planta papoula. Aí os cientistas descobriram que nós temos naturalmente no nosso corpo a produção da morfina. Daí veio a palavra endo, que endo significa dentro, e morfina a própria substância, né, que tira dor. Aí de endomorfina, antigamente era endomorfina, tirou morfina e ficou endorfina. A endorfina, que é a substância que existe na natureza, que o nosso corpo produz, que tira dor e fortalece o sistema imunológico, beneficia em vários sentidos o nosso organismo. E o sistema imunológico estando bom, todo o corpo vai ser beneficiado, né? E a endorfina estando legal também, a quantidade ideal de endorfina ajuda você a ter prazer de viver, né? Não dizendo com isso que você deva ser viciado em prazer. Ela é uma substância do prazer, só que tudo
se transformando em vício, se torna mal, né? Existe uma palavra na psicologia que se chama, essa palavra é sabarita. Sabarita é uma pessoa viciada em prazer, viciada em prazer de comer, beber, sexo. Ela não sabe ter a firmeza, a determinação de largar o prazer para realizar alguma coisa. Por isso nós temos o hormônio, o adrenalina, né, o cortisol. Isso aí ajuda você a amenizar essa busca excessiva de prazer. Só que em excesso também o cortisol, a adrenalina crônica, acaba fazendo mal também. Você vai querer buscar prazer por excesso de estresse, né, de adrenalina, né? Então é uma harmonia que o nosso corpo tem, é como se fosse uma orquestra musical. A orquestra musical, cada instrumento tem que ser tocado no momento certo, com o maestro coordenando, né? E esse maestro seria o hipotálamo, uma região do cérebro que controla os excessos no organismo, desde que a gente faça uma colaboração também, evitando comer as porcarias, né? Por mais que a gente coma, o corpo está sempre dando um jeitinho de amenizar os males, mas às vezes a gente abusa tanto que o corpo perde esse equilíbrio. Então, o DNA nosso, voltando ao assunto da imunidade, o DNA, ele tem a propriedade de, quando você está de bem com a vida, está feliz, pensando em coisas positivas, bons sentimentos, paz, amor, alegria, o DNA é provado pelo microscópio eletrônico que ele se expande e novos códigos genéticos aparecem. Códigos genéticos que seriam para produzir substâncias saudáveis, enzimas, hormônios saudáveis ao corpo. Quando a pessoa está estressada, deprimida, negativa, esse DNA ele se encolhe, é como se fosse uma molinha que ele se encolhe e somem alguns códigos genéticos. Códigos genéticos que poderiam produzir bem-estar, coisas saudáveis, eles são escondidos. E também o estresse, o atrito, o conflito, ele provoca a quebra desse mesmo DNA. Os genes, alguns genes que evitam doença são quebrados, e alguns genes que vêm pela genética dos pais, né, genes que promovem doença, eles são dispersos devido ao conflito, ao estresse. O movimento circular, o movimento harmônico, o movimento pacífico, ele tem a propriedade de criar harmonia também nos sentimentos, nos órgãos e no próprio DNA. Os movimentos com atrito, os sentimentos atritantes, conflitos, ele tem a propriedade de quebrar os genes, quebrar o DNA e acaba danificando, né? Daí o fato de os movimentos retilinos promoverem dano aos órgãos. Por exemplo, o movimento circular assim, contínuo, né, é até o símbolo de Deus. Os hebraicos usam o círculo como símbolo de Deus. Já o atrito, o ângulo, ele quebra, ele cria um atrito. E assim os pensamentos conflitantes, a pessoa dividida entre uma coisa e outra, sem saber o que quer, aquela coisa assim agitada. Isso aí também cria excesso de cortisol, adrenalina, as ondas cerebrais ficam conflitantes, os hormônios ficam conflitantes e o próprio DNA recebe o efeito desse tipo de conflito. Aliás, a palavra DNA significa ácido desoxirribonucleico, é uma palavra científica, mas eu acho interessante, até engraçado às vezes, eu gosto de mudar as palavras. A palavra DNA ela poderia significar também Deus nos ajuda. Deus nos ajuda, Deus nos ama, por que não? É provado que as doenças genéticas, ditas genéticas, ela vem de alimentos errados que a pessoa come. Daí no Gênesis, a parte da Bíblia que se chama Gênesis, que se assemelha à genética, né? Gênesis, que é da Bíblia, se assemelha também à genética, que é a origem, né? É o mesmo significado, é a origem. No Gênesis está escrito os alimentos saudáveis que a gente deve comer, né? O estilo de vida que a gente deve ter. E a pessoa, conforme o estilo de vida errado que ela tem, ela acaba criando atrito e danifica os genes. Danifica o DNA, os genes, e esse dano promove doença nela mesma e nos descendentes, até o espermatozoide, o óvulo, com o estilo de vida errado que a pessoa leva, eles são danificados e a criança já nasce com tendências a ter doenças. Só que
Se a pessoa mudar o estilo de vida, mesmo ela tendo tendência a ter a doença, ela não terá. Isso aí se chama epigenética. Epigenética seria você mudar o estilo de vida, o alimentar, a atividade física, o controle do estresse, respirar fundo, tomar sol, andar descalço, dormir na hora certa. Tudo isso daí, evitar comer carboidrato, massas, refrigerantes, açúcares, doces, evitar e comer uma vez a outra. Se a pessoa estiver saudável, tudo bem. Às vezes a pessoa vai acumulando, aí ela acaba ficando doente. Se a pessoa mudar o estilo de vida, ela acaba reconstituindo o DNA, os DNA se reconstituem e ela não vai, a descendência dela, os filhos, netos, bisnetos, vai perdendo assim o mal que é passado, né? Tem a reconstituição dos genes, se a pessoa mudar o estilo de vida, e tem a epigenética que bloqueia a manifestação da doença, né? O estilo de vida também. Então está até na Bíblia também que até a quarta geração os erros dos pais serão manifestados. Quer dizer, se ele mudar o estilo de vida, os filhos, netos, vai perdendo. E mesmo que nasçam com tendência a ter doença, tendo um estilo de vida adequado, não vai ter a doença. E vai perdendo, vai reconstituindo. Isso promove uma geração de pessoas mais saudáveis, não uma geração uma geração fraca, que nem a gente vê muitas vezes pessoas que deveriam ter uma saúde de ouro, adolescentes, assim, aparentemente fortes, saudáveis, musculosos, porém com muitos problemas de saúde devido ao estilo de vida. Às vezes a pessoa até tem uma genética razoável, mas ela vai danificando a genética dela, vai estragando com alimentação, com outras coisas, né? Então vamos procurar cuidar do que nós temos, nos autoconhecer, né? Se você tem tendência para uma coisa, você não vai querer fazer uma coisa totalmente ao contrário daquilo que você quer, daquilo que é a sua vocação. Pessoa, por exemplo, a minha natureza, a minha genética é uma pessoa mais pro lado de magra. Eu posso fazer musculação, exercício de musculação, como eu faço, mas eu não posso querer extrapolar os limites a ponto de tomar drogas, tomar anabolizantes. Isso aí vai causar dano no meu fígado, vai causar dano nos meus rins, porque o alimento natural ele já tem a proteína natural e já ajuda a produzir hormônios naturais para mim desenvolver o que é na minha genética. Tem muitas pessoas com problemas de saúde atualmente por causa disso, de querer extrapolar a genética dele, né? Tomando anabolizantes, fazendo excesso de treinos. Então vamos nos autoconhecer, saber o que é pra gente e na simplicidade da vida, que a vida é simples, a natureza é simples. Nessa simplicidade da natureza, do que é natural, nós vamos estar com a saúde melhor e promover essa saúde para a sociedade, para os nossos filhos, nossos vizinhos, e tudo de bem a melhor, como é o nosso canal e vocês que estão assistindo aqui. Qualquer dúvida, pergunte, comente, critique, acrescente. Estamos aqui para um bem maior.